Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Olha eu aqui para falar da 10ª rodada da Série B, hein? 10ª rodada, permanecem os 4 primeiros colocados, mudança nos 4 últimos colocados, contratações, demissões, enfim, olha que tem muita situação legal aí para você ser bem informado. Vamos lá, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição do canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, dê um like e me ajudem. Passe informações que vocês saibam a respeito dos clubes que vocês gostam ou que vocês são da sua cidade, enfim. Ajude a fazer a Série B no canal do Luiz Ademar. Vamos começar com a possibilidade de demissão, praticamente já numa situação resolvida no Botafogo. O Botafogo, nessa 10ª rodada, ele perdeu para o CRB. E já no final de semana ele já jogou pela 11ª. Vou depois passar os jogos da 11ª. Empatou com o Cruzeiro. Ou seja, mesmo tendo um jogo a mais, o Botafogo está na 10ª colocação. Uma situação complicada. Não consegue se aproximar do G4. E aí, claro, sobrou para quem? Para o treinador, o Marcelo Chamusca. Ele está sendo demitido. O Botafogo vai atrás. O principal nome é Vanderlei Luxemburgo. Veremos se vai dar certo ou não. Claro que na 11ª rodada eu volto com o nome do treinador, tudo o que aconteceu, porque o Botafogo já jogou também pela 11ª rodada. Enfim, mudanças no Botafogo para tentar chegar próximo e depois, evidentemente, entrar no G4 e brigar pelo acesso. Até agora, Botafogo e Cruzeiro não dão sinais de vida, não. Pela 10ª rodada, o Botafogo jogou com o CRB. O CRB, sim, dentro do G4. Continua na 4ª colocação, o CRB jogando lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, em Maceió. Venceu com 2 gols de Nicolas Careca e Martin. O Nicolas Careca, aliás, ele foi contratado. Se a gente está falando Não. O Nicolas Careca veio do Grêmio. O Martin fizeram os gols do CRB. O Rafael Navarro, sempre ele, fez o gol do Botafogo. Depois dessa situação, essa derrota, já ficou complicada a situação do Marcelo Chamusca. Final de semana, como tinha jogado na terça-feira, antecipando a 11ª rodada, o Botafogo voltou a campo, jogando no Newton Santos no seu campo. Empatou com o Cruzeiro por 3-3. Empatou nos minutos finais. E aí, com esse pontinho e com um jogo a mais que todo mundo, o Botafogo está com 13 pontos na 10ª rodada. A 10ª colocação, situação complicada. Para o CRB, maravilha, continua na 4ª colocação com 17 pontos, próximo ali do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, que é o 3º colocado, e perdeu para o Vasco. Jogando em São Januário, gol do Cano, para variar, gol do Cano. O Sampaio, apesar do tropeço, da derrota, ele ficou na 3ª colocação com 18 pontos. Continua ali no 3º, agora mais próximo do CRB. Melhor para o Vasco, que colou, hein? Finalmente o Vasco colou. Começou aí meio ruim o campeonato, mas colou. Agora ele tem 16 pontos, 1 a menos que o CRB, 2 a menos que o Sampaio. Definitivamente colou ali no G4. Quem segue líder, sossegado, isolado é o Náutico. O Náutico, cada vez mais, o time do Hélio dos Anjos, está mostrando que não é aquela coisa, não, vai tentar. Depois... Pelo contrário, chegou, consolidou e de ponta a ponta está vencendo. E está convencendo. E agora ganhou de quem? Do Goiás, que estava ali pelo G4. Lembra? Brigando, flertando ali. Lá em Goiânia. Com o gol do Jean Carlos, o Náutico fez 1-0. Foi a 24 pontos. Deu uma disparada. E olha, o Goiás acabou caindo com 16 pontos. É o mesmo número de pontos que o Vasco. Próximo do G4, mas não conseguiu retornar. Bom para o Náutico, hein? Por que muito bom para o Náutico? Porque o Coritiba é o vice-líder. O Coritiba tem um jogo a menos, mas agora mesmo que vença esse jogo a menos, já não passa mais o Náutico. Porque o Coritiba ficou no empate com o Cruzeiro na 10ª rodada. Lá no Mineirão, 0-0, jogo ruim tecnicamente, mas um pontinho maravilhoso. Só que o Náutico tem 24 e um jogo a mais. O Coxa agora foi para 20, um jogo a menos, só pode chegar a 23. O Náutico não perde mais a liderança, o Coritiba também pode se consolidar ali na 2ª colocação. O certo é que Náutico, Coritiba, Sampaio e CRB permanecem mais uma rodada no G4. O Cruzeiro, com esse empate, o Cruzeiro está com 11 pontos, 14ª colocação. Porque assim como o Botafogo, os dois se enfrentaram já pela 11ª rodada e empataram. Botafogo e Cruzeiro, olha, situação complicada. E o Cruzeiro que já até mudou de treinador, hein? O Moza chegou e não está conseguindo fazer muita coisa, não. Bom, quem está crescendo é o Guarani, hein?
O Guarani agora tem os mesmos 16 pontos do Goiás e do Vasco, e brigando na quinta colocação, um ponto só atrás do G4. O Guarani foi a Londrina e ganhou com o gol do Bruno Sávio por 1-0. Bom para o Guarani, que colou no G4, ruim para o Londrina, que continua na zona do rebaixamento com 7 pontos. Olha a situação complicada mesmo, hein? O Operário, que estava ali flertando com o G4, agora voltou a vencer. Venceu o Brasil, que está na zona do rebaixamento, por 2-1. O Brasil fez 1-0 com o Fabrício, o Leandro Vilela e o Fábio Alemão viraram o placar, e aí o Operário, com 15 pontos, mais uma vez se aproximou do G4, e olha, situação complicada do Brasil, que assim como Londrina tem 7 pontos, zona de rebaixamento. Situação muito, muito complicada. Já o Brusque, que tem um jogo a menos, encerrou essa 10ª rodada agora no domingo à noite e perdendo em casa do CSA. O CSA chegou a abrir 3-0, gols do Lucão, do Bruno Mota e do Marcos Túlio. E aí foi buscar no segundo tempo o Thiago Alogônio e o Edu, hein? Sempre ele, Edu, 8 gols, artilheiro isolado, esse Edu do Brusque, mas não conseguiu impedir a derrota. O Brusque, que estava colando ali, em um jogo a menos e tal, agora mesmo que vence esse jogo a menos, ele não entra no G4. Deu uma queda aí nas últimas rodadas. Melhor para o CSA, que vocês lembram que estava flertando com a zona do rebaixamento, estava dentro da zona do rebaixamento, agora colecionou bons resultados, 13ª colocação, com 11 pontos, mas o detalhe, né, se afastando da zona do rebaixamento. Essa é a grande situação. Já no duelo dos times que estão lá embaixo na tabela de classificação, Confiança e Vitória ficaram no 1-1. Daniel Penha fez para o Vitória no primeiro tempo, o Pablo fez no segundo tempo para o Vitória, e aí o seguinte, o Confiança tem 9, o Vitória somou um pontinho, foi a 8 e saiu da zona do rebaixamento. Olha que, pelo menos para o Vitória, momentaneamente ele saiu, o Confiança com 9 também está próximo ali, não consegue se distanciar, quem voltou foi a Ponte, porque como o Vitória empatou, a Ponte acabou empatando com o Avaí 0-0. A Ponte com 8 pontos, nos critérios, ela voltou para a zona de rebaixamento, Vitória saiu, e olha, no empate com a Ponte, melhor para o Avaí, fez um pontinho, 12 pontos, tem um jogo a menos. Só que com esse jogo a menos agora, quando se vencer, também não entra no G4. O Avaí também está precisando de uma sequência de bons resultados, é a situação complicada. Complicada fica mesmo o Remo, Lanterninha Remo. Os mesmos 7 pontos do Brasil, zona de rebaixamento, os mesmos 7 pontos do Londrina, zona de rebaixamento, um ponto a menos que a Ponte, que tem 8, que está na zona do rebaixamento, e o Remo voltou a perder, gente. Já trocou de treinador, já saiu o Bonamigo, já chegou o treinador de novo, e não adianta. Jogando em casa, perdeu para o Vila Nova, 1-0, gol do Rafael Donato. Melhor para o Vila, que estava flertando lá com a zona do rebaixamento, deu uma distanciada, meio de tabela com 13 pontos, a 11ª colocação, e olha, o Remo subiu o ano passado da C para B, na B até agora não conseguiu mostrar que veio, hein? Situação complicada, mas muito complicada mesmo. Vamos falar de contratações. O Goiás está brigando para voltar para o G4, trouxe o Nicolas, o atacante que era do Paysandu. O Vila Nova, que venceu, trouxe o zagueiro Xandão, que era da Ferroviária. O Botafogo com o Chamusca aí saindo. E aí vamos ver se chega o Luxemburgo fazendo uma análise de elenco, porque sabe que a situação está complicada. O Náutico, o líder Náutico, perdeu o seu zagueirão. Está jogando muita bola, foi campeão pernambucano. O Wagner, o apelido dele é Palha, Wagner Palha, ele é da base do Santos. O Santos, como vendeu o Luan Pérez para o futebol francês, pediu o retorno do Wagner. E o Náutico vai ficar com um desfalque considerável, hein? Considerável. E para a gente finalizar esse boletim da 10ª rodada, vamos falar então a respeito da 11ª rodada, hein? A 11ª rodada, como eu disse para vocês, ela já nesse final de semana foi até antecipado o jogo do Botafogo com o Cruzeiro. Então ela começou com o empate 3-3, foi realizado ontem, no sábado. O Chay fez os 3 gols do Botafogo, e por isso que o Botafogo não consegue distanciar. E o Cruzeiro também, 3 gols, 2 do Marcelo Moreno, 1 do Gilvan contra. E esse empate abriu no sábado a 11ª rodada. Nessa segunda-feira já tem o líder em campo com a Ponte. O líder Náutico recebendo a Ponte, que está na zona do rebaixamento. Pelo jogo, a Ponte precisa se afastar, vai desafiar nada mais, nada menos do que o líder embalado, Timbu, o Hélio dos Anjos.
Na terça-feira, é o jogo isolado da segunda-feira. Na terça-feira nós temos o Vila com o Brasil, o Vila querendo se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento e o Brasil dentro, duelo e da parte de baixo da tabela. O Avaí precisa sequência de vitórias para se aproximar do G4, vai enfrentar o Brasil que está na zona do rebaixamento. Na terça ainda, o Guarani próximo, muito próximo do G4, vai jogar com o CRB que está dentro do G4. Se o Guarani ganhar do CRB, uma tendência é que ele fique no G4, dependendo aí da combinação dos outros resultados. Mas é uma tendência ganhando do CRB. Olha o Guarani aí chegando, hein, gente? Está progredindo. Ainda na terça-feira, o Vitória enfrenta o Sampaio. O Vitória querendo se afastar da zona do rebaixamento, saiu novamente. E o Sampaio dentro do G4, querendo buscar recuperação após perder para o Vasco. Londrina e Operário. O Londrina na zona de rebaixamento, duelo paranaense. O Operário querendo se aproximar do G4. Duelo aí mais ou menos de opostos. O Coritiba enfrenta o Vasco. Olha que jogão na terça-feira, 21h30. O Coritiba dentro, vice-líder dentro do G4 e o Vasco. Se vencer o Coritiba e de repente aí com a combinação de resultado do Guarani e CRB, também pode terminar no G4. Jogão Coritiba e Vasco na terça-feira. Depois temos jogo isolado na quarta-feira, CSA e Goiás. O CSA vai se recuperando, saiu da zona do rebaixamento, está no meio da tabela. O Goiás precisa vencer para tentar retornar também no G4. E finalizamos a rodada na quarta-feira ainda com o Lanterninha, hein? Olha o Lanterninha Remo em campo diante do Sampaio. Será? O que será que vai acontecer? O certo é que a rodada promete. 11ª rodada, veremos se teremos modificações no G4. No Z4, todas as novidades, contratações, demissões, quem chega para o lugar do Chamusca, enfim. Claro, acabando a rodada na quarta-feira, eu venho com um boletim para vocês da 11ª rodada. Forte abraço a todos e até a próxima.